Olá, seja muito bem-vindo a esse aulão sobre orçamento de obras. A gente preparou aqui para você um material muito completo explicando como você elaborar aí os seus orçamentos de obras. Esse material que a gente preparou aqui é para você que é engenheiro ou arquiteto recém-formado e lida com as prestações de serviço como construções e reformas, ou você também que está prestes a se formar e já sabe que quer atuar com essa prestação de serviço logo após formar e tem a necessidade de elaborar orçamentos de obras. Aqui a gente preparou materiais sobre orçamentos que vai te preparar para o mercado, para que você possa oferecer o seu serviço e principalmente elaborar orçamentos com mais rapidez e orçamento mais preciso, o mais próximo da realidade possível. Se você chegou aqui nesse vídeo e ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o engenheiro Alex, sou engenheiro civil, trabalho desenvolvendo estratégias para os profissionais da construção civil e estou aqui à frente da Avança Engenharia, levando sempre conteúdos para que os profissionais possam cada vez mais ter mais resultados aí nas suas carreiras. E para a gente começar agora de fato o assunto desse aulão sobre orçamentos de obras, eu quero te explicar que a gente vai estar pautado aqui em cima de um estudo de caso. Eu acredito que para a pessoa ter o melhor aproveitamento do conteúdo sobre orçamento de obras, nada melhor do que ter um exemplo prático ali, não ficar muito nas teorias e ver realmente, Alex, como é que eu faço um orçamento? Bom, é isso que a gente vai passar aqui para você. A gente vai pegar um estudo de caso, essa aqui que está aparecendo na tela é a nossa planta que a gente vai utilizar aqui como exemplo para esse estudo de caso. E nessa planta a gente vai pegar algumas categorias de serviço para você entender como que funciona o método para você elaborar orçamento de obras. Então a gente vai pegar aqui a parte de alvenaria, a parte de concreto, de pilares e vigas e também a parte de ferragens, como você calcula o aço da sua construção. Então essas categorias que a gente vai pegar aqui desse estudo de caso já vai te dar uma boa noção de como que funcionam os orçamentos de obras e você já vai estar mais preparado para você atuar no mercado de trabalho. Então, nosso estudo de caso vai ser uma planta, uma residência de pequeno porte, onde a gente vai estar elaborando o orçamento completo de algumas categorias. E essas categorias, como eu já te expliquei, elas são categorias principais que fazem parte do orçamento de obras. É claro que existe muito mais coisa no orçamento de obras, mas o que eu quero passar para você aqui é o raciocínio, é o método que quando você tem acesso, você consegue aplicar em qualquer orçamento que você for realizar. Então, o próximo passo, eu quero dizer também que a gente preparou um guia completo. Tudo que a gente vai explicar aqui nessa aula está dentro desse guia. É um material em PDF que a gente preparou. Então, clica aqui no botão. Vai ter um botão aqui nessa página, um link, para você fazer o download desse material. É importante que você baixe, já deixe ele aberto aí para você utilizar como material de apoio, para você ter o melhor aproveitamento aqui desse aulão de orçamento de obras. E para a gente finalizar essa primeira parte, essa aula introdutória, a gente também tem um grupo do WhatsApp, onde a gente forma realmente um network. As pessoas que fazem parte do nosso grupo do WhatsApp recebem semanalmente conteúdos direcionados ali para a sua área de atuação. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, eu te convido a participar da nossa lista de transmissão. Uma vez que você faz parte da lista, você vai estar ali apto a receber os conteúdos semanalmente que a gente envia para a nossa lista VIP do WhatsApp. O número é esse aqui que está passando na tela. Sugiro que você pause o vídeo, anote o número aí na sua agenda, engenheiro Alex Vettler, e manda uma mensagem lá para a nossa equipe de suporte, mostra que você vê aqui do aulão de orçamentos, que a nossa equipe vai te adicionar à lista de transmissão e você já vai estar apto aí a receber os conteúdos que semanalmente a gente envia para quem faz parte aqui dessa lista VIP do WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte, adicione esse número aí no seu celular e encaminhe uma mensagem para a gente. Bom, essa é uma aula introdutória, eu quero agradecer você por estar fazendo parte aqui desse aulão de orçamento de obras. Tenho certeza que o que a gente vai mostrar para você aqui vai te deixar mais próximo aí de conseguir melhores resultados na sua carreira. Então seja muito bem-vindo e agora vamos direto para o assunto do conteúdo. Um grande abraço! Então vamos lá agora nessa parte, eu vou te mostrar aqui a importância de se elaborar um orçamento de obras e também quais são os principais benefícios da elaboração do orçamento de obras. Quando a gente elabora um orçamento, ele nada mais é do que uma estimativa de valores que deve apresentar um alto nível de precisão. E o nível de precisão ele vai depender principalmente das informações que a gente vai coletar em todas as categorias durante a elaboração do orçamento de obras. Mais para frente, após essa aula, eu vou te mostrar exatamente quais são as categorias, quais são as etapas que funcionam para a gente elaborar um orçamento, começando desde a visita técnica até a parte de finalização. Para a gente começar aqui o assunto dessa aula, a importância da elaboração do orçamento de obras. O primeiro aspecto é, quase todos os serviços de engenharia e arquitetura, se você parar para analisar friamente, vai envolver orçamento de obras. Você vai executar uma reforma, previamente tem que ser feito um orçamento. Vai fazer um projeto, você tem que também fazer o orçamento do projeto e passar para o cliente. Vai construir uma casa de pequeno e médio porte, também envolve orçamento de obras. Então,
Se você parar para analisar, todos os serviços de engenharia e arquitetura têm o envolvimento do orçamento de obras. Daí a importância de você saber elaborar o orçamento de obras. E um outro aspecto que eu considero muito importante é que você saber elaborar o orçamento de obras, isso te dá autonomia. Alex, o que significa isso, autonomia? Isso significa que você não precisa depender de outras empresas, não precisa depender de outras pessoas para que você possa exercer a sua profissão. Quando você sabe elaborar um orçamento de obras, pode chegar clientes para você solicitando serviço para você, que você vai saber elaborar um orçamento de obras, vai encaminhar para ele esse orçamento e vai ter a condição de executar esse serviço que os clientes estão solicitando para você, e com isso te dá autonomia de não depender sempre de empresas para que você possa atuar na engenharia civil ou na arquitetura. Então esses dois aspectos, na minha opinião, são dois aspectos de grande importância na elaboração do orçamento de obras. Agora você acabou de fazer o seu orçamento de obras, tem ali a planilha que você vai enviar para o cliente com o valor final do serviço. Quais são os outros benefícios, além de passar o valor para o cliente, que a gente consegue tirar dos orçamentos de obras? Primeiro benefício que a gente consegue extrair do orçamento de obras é analisar a viabilidade. A viabilidade de um serviço significa se você vai conseguir executar o serviço ou se vão faltar recursos para que você consiga concluir o serviço. Digamos que um cliente chega para você e deseja construir uma casa e ele te informa ali que ele tem 100 mil reais. Bom, só posso investir 100 mil reais para a construção dessa casa. Você vai elaborar o orçamento de obras, vai analisar o padrão de casa que ele quer, a metragem quadrada dos ambientes e vai finalizar o seu orçamento. Após você chegar ali na estimativa de valor que vai ficar essa casa, você vai analisar a viabilidade. Se esse orçamento ficar muito acima do valor que o cliente tem para executar, ou vai ter que ser feito um ajuste nesse valor do orçamento, ou vai ter que ser feito um ajuste no projeto da qual ele quer construir essa residência. Então, analisar a viabilidade é de suma importância para que a gente consiga analisar se o serviço vai começar e vai ser concluído, ou se vai começar e vai ficar pelo meio do caminho por falta de analisar a viabilidade do serviço. Segundo benefício que o orçamento de obras ele permite para a gente é analisar o tamanho da equipe. Quando a gente elabora um orçamento de obras, a gente divide as etapas do serviço em categorias: parte de fundação, parte elétrica, parte hidráulica, parte de acabamentos. Então, diante dessas categorias, você consegue analisar. Bom, você pega a categoria da elétrica, analisa. Quais são os serviços de elétrica que vai ter aqui nesse serviço? Quantos eletricistas eu vou precisar? Um eletricista vai dar conta, vou precisar de 2 eletricistas. Então, com o orçamento pronto, você consegue analisar essas categorias e também consegue dimensionar o tamanho da sua equipe. Então, esses são os dois benefícios principais. E o terceiro, não menos importante, é o cronograma de obras. Eu até sugiro, quando a pessoa está elaborando o orçamento, seguir o nosso método, que já é começar o orçamento de obras seguindo uma ordem cronológica de execução do serviço. Então, a gente vai executar aqui um orçamento de uma residência. Então, a gente já começa a orçar essa residência, começando lá dos serviços iniciais, da parte de infraestrutura, da fundação, depois superestrutura com pilar, viga e laje, depois a parte elétrica, depois a parte hidráulica, depois a parte de acabamento. Então, repare que quando você já começa a organizar o seu orçamento seguindo uma ordem cronológica de execução, você automaticamente já está preparando o terreno para quê? Exatamente para preparar o seu cronograma de obras. Depois que você passa dessa fase de elaborar o orçamento e você se depara com a necessidade de elaborar um cronograma de obras, com o orçamento em mãos, já com essas categorias já toda mapeada, fica muito mais fácil você estipular o tempo de execução que vai levar em cada categoria e consegue facilmente estruturar o seu cronograma de obras. Então, esses aqui são os 3 principais benefícios que eu destaquei que o orçamento de obras ele proporciona para nós profissionais. No guia que eu disponibilizei para download na primeira aula, tem outros benefícios que você pode ter acesso ali. Então, você vai ter a real noção da importância dos benefícios que o orçamento de obras ele pode trazer para a gente ao a gente elaborar o orçamento de obras com qualidade e principalmente orçamento de obras com precisão. Então agora na próxima aula a gente vai analisar as principais categorias e etapas que compreende o orçamento de obras. Então vamos lá! Então agora nessa parte a gente vai ver todas as etapas que compreende a elaboração do orçamento de obras. Aqui eu separei para você as 7 etapas fundamentais que todo orçamento de obras passa. Ao você seguir essas etapas, principalmente seguir a ordem dessas categorias, você vai elaborar seu orçamento de obras com muito mais facilidade. Quando você se deparar com qualquer tipo de serviço, basta você seguir exatamente esses passos que você vai ter um norte, vai ter exatamente um método para seguir, para facilitar aí a elaboração dos seus orçamentos. Então vamos lá, vamos começar aqui. A primeira etapa do orçamento de obras compreende a visita técnica. É na visita técnica ao local do serviço, na conversa ali com o cliente,
onde você vai colher as informações que vão servir como base para você começar a colher informações para o seu orçamento de obras. Então, na visita técnica, você vai solicitar os projetos, o memorial descritivo, a lista de solicitações do serviço que o cliente quer fazer nesse determinado serviço e você vai registrando todas essas informações que depois você vai inserir elas na sua planilha. Então, a visita técnica é o primeiro passo, é a primeira etapa para você colher as informações para começar o seu orçamento de obras. Depois fez a visita técnica, a gente vai começar a estruturar a planilha orçamentária. E na planilha orçamentária a gente começa pelas categorias. Antes da gente começar ali na planilha, esmiuçando, botando detalhadamente todos os itens do orçamento, a gente começa pelas categorias amplas. Isso é para dar um direcionamento, para dar um norte. Um exemplo, a gente vai elaborar aqui um orçamento de uma residência. Então a gente começa ali pelas categorias: serviços iniciais, infraestrutura, superestrutura, elétrica, hidráulica. Após lançar as categorias, a gente vai entrar em cada uma dessas categorias e vai entrar ali o que compreende os serviços iniciais, o que compreende a superestrutura, o que compreende a parte elétrica. Só depois de inserir as categorias, da gente saber o que compreende, né, esse serviço, após a gente ter um norte do que a gente vai ter que fazer o orçamento, a gente entra em cada categoria dessa e vai detalhando e vai botando mais informações ali para preencher por completo a nossa planilha orçamentária. Então, feita essa parte das categorias, depois entrou em cada categoria e detalhou melhor, a gente vai para o terceiro passo, que é fazer o levantamento de quantitativos. Essa aqui é uma das partes mais trabalhosas e uma das partes mais importantes que você deve dar a devida atenção. A parte de levantar os quantitativos é você analisar as informações no projeto ou tirar as medidas no local do serviço para você inserir na sua planilha. Vamos pegar aqui um exemplo para clarear: alvenaria. Digamos que você vai fazer o levantamento da alvenaria de uma residência. Então você pega o perímetro dessa alvenaria, multiplica pelo pé direito e você acabou de fazer o levantamento da alvenaria. Você vai achar a metragem quadrada que vai ter de alvenaria naquela residência. Então você pega essa metragem, levanta esse quantitativo, insere na planilha de quantitativos. Depois de fazer os quantitativos de todos os serviços, a gente vai calcular o custo unitário. Bom, a gente fez o levantamento aqui que vai ter 100 metros quadrados de alvenaria para fazer essa residência. E qual o custo unitário? Quanto que custa 1 metro quadrado para a gente executar e elaborar essa alvenaria? Então você vai achar o custo unitário e vai colocar ali o valor de todos os custos unitários. E depois a outra coluna da planilha é o total, onde a gente multiplica o quantitativo pelo custo unitário, a gente vai ter o total que vai custar aquele determinado serviço. Então, essa quarta etapa também é uma etapa super importante que você deve dar a devida atenção para você levantar os custos unitários de maneira mais precisa possível. Mais para frente eu vou entrar com vocês no exemplo prático, a gente vai ver detalhadamente como que faz os quantitativos, principalmente como que faz o custo unitário. Então fica tranquilo, isso aqui é só para você entender quais que são as etapas no orçamento de obras. Então fez essa parte dos custos unitários, agora a gente entra nas despesas indiretas. Alex, eu sempre fico em dúvida o que é despesa indireta, o que é despesa direta. As despesas indiretas, elas compreendem aqueles custos que não estão relacionados à execução do serviço em si. Por exemplo, a gasolina que você vai ter que botar no seu carro para se deslocar até o local do serviço, ou o meio de transporte, né, que você vai ter que pagar para ir até o local do serviço. O seu plano de celular da empresa que você vai ter que usar para se comunicar com os profissionais. A parte de impostos. Então, todos os custos que não estão envolvendo, que não incidem de fato em si na execução do serviço, são considerados despesas indiretas. E o levantamento dessas despesas indiretas, elas são fundamentais para a gente entrar no sexto passo, na sexta etapa, que é o cálculo do BDI. O cálculo do BDI significa bônus e despesas indiretas, ou seja, o seu lucro e as despesas indiretas. Isso vai te dar um fator, vai te dar uma porcentagem que você vai inserir na sua planilha e vai fazer a finalização depois ao inserir o seu BDI. Quando você acha o BDI, você calcula ali através de uma fórmula, não é uma forma tão simples, mas é importante que você saiba elaborar o BDI, você chega no fator e depois multiplica pelo valor total aqui do serviço que você vai aplicar agora o seu lucro e as despesas indiretas e vai levar a gente para o sétimo passo, que é chegar no valor final que vai ser entregue para o cliente. Essa sétima etapa é a parte de finalização. Após você percorrer essas 6 etapas, chega na parte de analisar o valor final, é onde a gente deve fazer uma revisão da planilha orçamentária. Então, finalizou o orçamento, entra em cada categoria, dá uma analisada se está coerente, se realmente tudo que você fez de levantamento é o que você inseriu na planilha e vai chegar no valor final que vai ser entregue à planilha orçamentária
para os clientes. Então essas são as principais etapas do orçamento de obras e agora na próxima aula a gente vai entrar de fato como que funciona os levantamentos de quantitativos do nosso estudo de caso. Então, vamos lá! Então agora nessa parte a gente vai ver através de um estudo de caso, a gente vai fazer os levantamentos de quantitativos de alguns serviços de uma residência. A gente preparou aqui para vocês uma planta em DWG que você pode fazer o download de uma residência e a gente vai utilizar essa residência como nosso estudo de caso. Aqui agora nessa parte da aula a gente vai fazer o levantamento de quantitativos de alguns serviços. Aqui a intenção é que você entenda como que funciona o raciocínio da elaboração dos orçamentos de obras. Quando você entender os padrões por trás dos orçamentos, você vai ver que é uma coisa simples e você vai se sentir mais preparado para estar elaborando qualquer tipo de orçamento. Quero te dizer também que eu deixei aqui no celular uma colinha, já deixei algumas contas que a gente vai fazer aqui no decorrer dessa aula, já deixei pronto aqui para essa aula ficar mais dinâmica, para que você tenha o melhor aproveitamento desse conteúdo. Todas as etapas, todos os detalhes que eu vou estar passando para você aqui nessa aula, vai estar presente no nosso guia. A gente preparou um guia completo desse aulão de orçamento de obras. Se você ainda não baixou esse guia, vai estar aqui embaixo também para você fazer o download, juntamente com a planta, que vai ser referência no nosso estudo de caso. Então, faça o download desses materiais e, se possível, acompanhe essa aula com esses materiais abertos para você ter o melhor acompanhamento aqui do conteúdo. Aqui a gente vai fazer o orçamento da alvenaria, depois eu vou entrar como que você faz os levantamentos do piso, depois a parte de concreto do pilar, depois a parte da ferragem e, por fim, as formas. Depois a gente vai entrar no cálculo de levantamento de quantitativos da viga e vai finalizar falando de como que você pode fazer também a metragem cúbica da laje. Então, esses serão os serviços que a gente vai estar abordando aqui nessa aula. Claro que o orçamento de obras envolve muito mais coisas do que isso. No curso fechado a gente aprofunda exatamente um orçamento completo, a gente pega ali desde a fundação, a parte de infraestrutura, os pilares, depois viga e laje. Depois a gente aprofunda na parte elétrica, depois na parte hidráulica, depois na parte de cobertura. Isso a gente aprofunda dentro do treinamento fechado. Mas aqui nesse aulão eu já quero passar para vocês alguns serviços para você entender como que funciona o raciocínio. Quando você entende os padrões por trás do orçamento, você vê que isso se repete e você vai se sentir preparado para estar elaborando aí os seus orçamentos de obras. Então vamos lá, vamos começar agora de fato no assunto desse estudo de caso, essa parte mais prática desse aulão. Sempre quando eu vou explicar para alguém como fazer um orçamento de obras, eu gosto de começar sempre pela alvenaria. Quando a pessoa entende e identifica o raciocínio de elaborar o orçamento, o levantamento de quantitativos da alvenaria, ela percebe que o orçamento é uma coisa simples, mas que exige a mínima atenção. Então vamos lá, vamos ver como que funciona o raciocínio para a gente começar a orçar a alvenaria. O primeiro aspecto que a gente tem que analisar, aqui olhando essa planta aqui do nosso estudo de caso, é fazer o levantamento dos perímetros. Para a gente fazer o levantamento dos perímetros, a gente tem que olhar aqui as nossas paredes. Bom, tem as paredes externas e também vai ter ali as paredes internas. Então vamos começar a fazer os levantamentos. Para facilitar aqui os cálculos e o raciocínio, vamos começar fazendo os levantamentos das paredes externas. Então a gente tem uma planta aqui quadrada, de 7,20 de todos os lados, considerando a parte externa. Então vamos considerar essa parede aqui superior como P1. Então P1 vai ser igual a 7,20. Embaixo vamos considerar P2, 7,20 também. Agora as paredes externas laterais. Repare que a alvenaria, uma parte que serve para a parede superior, ela também, a mesma parte, ela serve para a parede lateral. Então a gente tem que descontar, não deve considerar esses 10 centímetros aqui de alvenaria que ultrapassou por essa parte lateral. Então vamos considerar aqui apenas a medida interna. Então P3 vai ser igual, descontando 10 centímetros que já foi considerado de cada lado, P3 vai ser igual a 7 metros e P4 também vai ser igual a 7 metros. Agora a gente vai analisar o perímetro fazendo os levantamentos das paredes internas. Vamos entrar aqui agora no quarto 1. Vamos considerar aqui essa parede como P5. Fazendo aqui a análise das cotas, a gente entende que P5 tem 4,25 metros. P6 vai ser essa outra parede do quarto 1, que é igual a 3,65 metros linear. Para você acompanhar e entender melhor essas medidas, caso você queira pausar o vídeo ou analisar a planta aí que você fez o download, fica à vontade para você entender como que a gente está fazendo o levantamento aqui desses dados. Agora vamos aqui para outra parede, vamos considerar agora o banheiro, essa parede aqui de baixo, porque essa parede aqui do banheiro superior, a gente já considera ela no quarto 1. Então essa parede de baixo do banheiro, vamos considerar ela de P7. E analisando a cota dessa parede, a gente vai ter o valor de 2,65 metros linear.
E a outra parede do banheiro, P8, essa parede toda, inclusive esse beiral aqui que ultrapassa para a cozinha. E vamos considerar essa parede P8 igual a 1,90. E para finalizar, vamos agora para o quarto 2, só faltou a gente analisar essa parede aqui, a parede que vai ser considerada P9, e ela tem aqui, analisando as cotas, 3,25 metros linear. Bom, feito toda essa parte, todos esses levantamentos, agora a gente tem que fazer o quê? É somar todas essas medidas que a gente acabou de fazer o levantamento. Então, fazendo o somatório, eu já deixei pronto aqui, esse cálculo já feito, a gente chega no valor do perímetro de 44,10 metros linear. Significa o quê? Que o exterior e a parte interna das nossas paredes, somando, tem 44,10 metros linear. Agora, para a gente achar o total de alvenaria, a gente tem que saber qual é o pé direito, qual é a altura do piso até a parte do teto, que a gente vai considerar aqui na nossa residência. Então, muitos projetistas, pessoas que trabalham diariamente com o projeto, consideram um pé direito de 2,60, de 2,70 metros de altura. E aqui, para esse estudo de caso, a gente vai considerar uma altura de 2,70. Bom, agora com o perímetro e com a altura, a gente consegue encontrar aqui a área total de alvenaria, que vai ser, a área vai ser igual a P do perímetro vezes o H da altura. Isso vai ser, A é igual a 44,10 vezes 2,70. Isso vai ser igual a 119,07 metros quadrados. Então aqui a gente acabou de achar a área total de alvenaria que vai ter na nossa residência, nesse nosso estudo de caso. Repare que são contas simples, exige uma atenção na hora de fazer os levantamentos. Essa parte do perímetro é uma parte que você deve dar uma atenção redobrada. A gente sempre faz esse cálculo aqui 2 vezes, porque o perímetro a gente utiliza ele em diversas outras contas, então acertar o perímetro, isso garante também que você vai acertar nos outros levantamentos. Agora a próxima etapa é analisar o tijolo. Qual é o tipo de tijolo que geralmente os profissionais consideram para fazer a alvenaria? Aqui no nosso estado, um tijolo muito comum que é utilizado, e também no Brasil todo, é o tijolo de 19 por 19. Então vou considerar aqui T igual a 0,19 vezes 0,19. Para a gente encontrar a quantidade de tijolo, a gente tem que saber quantos tijolos cabem em 1 metro quadrado. Para a gente achar esse valor, a gente acha a área primeiro de cada tijolo. Isso aqui vai ser igual a 0,19 vezes 0,19 é igual a 0,0361 metros quadrados. O que a gente acabou de fazer aqui? A gente achou a área representativa de cada tijolinho, considerando ali a área superficial. Agora, para a gente achar quantos tijolos cabem em 1 metro quadrado, a gente tem que dividir, a gente tem que ter aqui, quantidade de tijolos vai ser igual a 1 metro quadrado dividido pela área do tijolo. A área do tijolo, vou considerar AT, vou botar aqui AT também. Bom, para a gente achar a quantidade de tijolos, que é QT, vai ser igual a 1 metro quadrado, quanto que 1 metro quadrado, quantos tijolos vai ter dentro de 1 metro quadrado. Para isso é só dividir 1 pela área do tijolo. Isso vai ser igual a QT. Vai ser igual a 1 dividido por 0,0361. Esses cálculos a gente vai chegar a 27,7 tijolos. Só que aqui cabe uma observação. Muitos profissionais, quando estão começando ali a carreira, ainda não tem muita parte prática, esquece de considerar a parte de argamassa de assentamento. Então, geralmente tem 1 centímetro para cada lado de argamassa de assentamento, e isso a gente tem que considerar aqui nos cálculos. Fazendo na prática, a gente chega a uma conclusão que a gente pode arredondar esse valor para 25 tijolos por metro quadrado. Então agora a gente sabe quantos tijolos tem em cada metro quadrado. Então, para a gente achar agora a quantidade total de tijolos que a gente vai utilizar na nossa alvenaria, é só a gente multiplicar aqui, ó, o total da nossa área. Então vamos lá. Quantidade de tijolos total vai ser igual à nossa área
área de alvenaria, vezes esse 25 que a gente acabou de achar. Então a gente pega aqui o 119 vezes 25, a gente vai chegar aqui no total de 2.977 unidades de tijolos. Bom, esse é o valor total que a gente acabou de fazer, os levantamentos que a gente vai utilizar em toda a nossa residência, em todos os 119,07 metros quadrados. Isso aqui vai compreender 2.977 tijolos. E a gente acabou de fazer o levantamento da alvenaria, só que a gente não acabou ainda esse aspecto de alvenaria porque a gente tem que considerar os vãos. Repare que na nossa planta a gente tem alguns vãos de porta, alguns vãos de janela, e isso tem que ser considerado no nosso orçamento. Cada profissional tem o seu critério na hora de analisar os vãos. Um conceito que é muito difundido aqui no Brasil, na parte de orçamentação, é descontar os vãos que excedem 2 metros quadrados. Por exemplo, se a gente tivesse uma janela de 2,5 metros por 1, a gente teria 2,5 metros quadrados. Então, o que exceder 2 metros quadrados seria descontado. Nesse caso, 0,5 metros quadrados. Analisando aqui a nossa planta do estudo de caso, a gente percebe que não tem vão acima de 2 metros quadrados. Então, a gente não vai ter desconto de vãos aqui nessa parte da alvenaria. Mas, Alex, por que tem que descontar os vãos? Por que nessa parte existe esse critério? Bom, repare que para fazer a execução da alvenaria, é muito mais fácil a gente fazer a execução de uma parede comprida, fazer uma parede reta, do que ficar fazendo os cortes, o esquadrejamento ali do vão da alvenaria. Por isso que a gente não faz esses descontos quando os vãos são até 2 metros quadrados, porque dá mais trabalho a gente fazer essa parte dos vãos de portas e janelas do que fazer uma parede corrida. Exatamente por esse motivo que a gente não vai descontar os vãos aqui nesse nosso estudo de caso. Então assim, a gente acabou de fazer aqui todos os levantamentos dessa parte de alvenaria e agora na próxima aula a gente vai ter a continuação aos levantamentos aqui desse estudo de caso. Até lá! Então agora a gente vai fazer aqui o levantamento de quantitativos do piso. A gente vai analisar qual é a quantidade de piso que a gente vai utilizar aqui na nossa residência. Lembrando que para você ter o melhor acompanhamento, deixa a planta aberta, o nosso estudo de caso, deixa aberto e vai acompanhando a gente fazendo todos esses levantamentos. Também estou com a planta aqui do nosso estudo de caso impressa para facilitar aqui a observação e fazer também as contas juntamente com você. Para a gente fazer aqui o levantamento de quantidades do piso, a gente tem que analisar ambiente por ambiente, cômodo por cômodo, fazer o cálculo da área separadamente e depois fazer todo o somatório. Então vamos lá, vamos começar analisando aqui a nossa planta de estudo de caso. O primeiro cômodo que a gente vai analisar é o quarto 1. O quarto 1, ele tem as medidas de 365 por 2,95. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter o total aqui do quarto 1 de 10,77 metros quadrados. Agora a gente vai fazer aqui a análise do quarto 2. O quarto 2 a gente tem a seguinte medida: 3,25, que é essa parede aqui, vezes 4,15, que é essa outra parede. Fazendo a multiplicação, a gente chega aqui no valor total de área de piso do quarto 2 de 13,49 metros quadrados. Agora vamos para o outro ambiente, vamos analisar aqui o banheiro. O banheiro ele tem essa parede aqui, que é de 1,10, vezes 2,65, que é essa outra parede aqui. Fazendo a multiplicação, a gente tem que a área do banheiro ela é igual a 2,91 metros quadrados. Agora o próximo ambiente que a gente vai analisar é a sala. A sala a gente tem que imaginar aqui uma linha imaginária juntamente com a cozinha, porque não tem essa divisão aqui, é um ambiente aberto. Vamos traçar aqui uma linha e vamos considerar esse ambiente aqui como a sala. Então a gente tem aqui essa parede que é de 2,75 vezes 4,25. Fazendo a multiplicação, a gente tem que a área da sala é igual a 11,69 metros quadrados. Beleza, já fizemos agora o quantitativos de 4 cômodos. Agora vamos para o próximo ambiente, que é a cozinha. A cozinha a gente tem essa parede aqui que é de 2,65 vezes essa outra parede de 2,75. Multiplicando essa parede pela outra, a gente tem que a área da cozinha 7,29 metros quadrados. Agora o próximo ambiente que a gente vai analisar é esse corredorzinho aqui entre o banheiro e os 2 quartos. Multiplicando essa parede aqui, fazendo uma análise das medidas juntamente com as cotas, a gente chega que essa parede aqui do corredor ela é igual a 1,20, já essa outra parede igual a 0,9 metros. Multiplicando uma pela outra, a gente chega no valor total do corredor, botar CO, igual a 1,08 metros quadrados. Agora, para a gente analisar a área total de piso da nossa residência, que a gente fez agora os levantamentos de quantitativos, é só a gente fazer o somatório de cada ambiente desses aqui. Então, a gente vai ter aqui que o total, já deixei esses cálculos aqui prontos para facilitar aqui o andamento da nossa aula, e o total vai ser 47
23 metros quadrados. Então, exatamente esse vai ser o valor total de piso que a gente vai utilizar aqui na nossa residência. Claro que eu não considerei a parte dos revestimentos de parede. Na cozinha tem revestimento na parede e no banheiro também tem revestimento nas paredes. A gente está considerando aqui apenas a área superficial do piso. E agora, para a gente finalizar aqui a análise, a gente tem que considerar um desperdício. Na hora de a gente fazer o repaginamento do ambiente, na hora de assentar o piso, às vezes nos cantos a gente tem que fazer alguns cortes. Uma parte do piso que a gente cortou, a gente vai conseguir utilizar no ambiente. Já outra parte, às vezes fica um pedaço muito estreito que a gente acaba tendo que desperdiçar, às vezes acaba tendo que jogar fora e não consegue aproveitar esse pedaço de piso. Então, sempre para os revestimentos, a gente tem que considerar uma perda para os desperdícios e também para os cortes. Então, a gente vai considerar aqui um somatório de 10%. Então, nesse valor total que a gente já chegou aqui, a gente vai acrescentar 10%. Então, considerando aqui a área total agora de revestimento, TR vai ser igual a 47,23 mais 10%. Isso vai ser igual a 51,95 metros quadrados. Esse aqui vai ser o total de piso que a gente vai utilizar aqui na nossa residência. Na hora de você inserir na planilha o quantitativo da mão de obra, esse é o valor que vai entrar. Na hora de comprar o material, a gente tem que analisar o quê? Esse aqui é o total de piso. Quando a gente vai considerar ali a compra por caixa, às vezes vai ter a quantidade de caixas que vai dar 54 metros quadrados. Se a gente tirar uma caixa, poderia dar 50 metros quadrados. Então a gente sempre considera o fator acima em relação ao valor que a gente encontrou. Então, no caso, se a gente não encontrar uma caixa que bata exatamente com esses valores, a gente considera logo o valor imediatamente acima, referente a essa parte aqui do piso. Assim, a gente acabou de fazer aqui o levantamento do piso. Vamos continuar agora fazendo os levantamentos na próxima aula. Então, agora nessa parte, a gente vai analisar as peças estruturais. Vamos começar aqui analisando como que a gente faz os levantamentos de quantitativos do pilar. Para a gente analisar o pilar, a gente tem que analisar o que envolve a composição desse serviço. Então, nos pilares a gente tem a parte do concreto, a parte da forma e também das armações. Então, vamos começar aqui analisando e entendendo como que a gente faz os levantamentos para entender quanto de concreto vai em cada pilar. Alex, como é que eu sei, como é que eu descubro quanto de concreto, qual é o volume em cada pilar da nossa residência? Bom, aqui está representado a nossa vista superior do nosso pilar, como se a gente estivesse olhando de cima o pilar. Então, o nosso pilar tem 15 por 25. E aí muitas pessoas me perguntam, Alex, como é que você adotou essas medidas no seu pilar, 15 por 25? Bom, a gente tem aqui que obedecer a NBR 6118 de 2014. Essa norma fala que a menor dimensão que um pilar pode ter em um dos seus lados é de 19 centímetros. Só que em alguns casos ela permite que a gente use pilares de até 14 centímetros em um dos seus lados, desde que a gente majore o esforço que esse pilar vai estar sofrendo. Então vamos pegar aqui um exemplo. Se esse pilar está sofrendo um esforço de 100 kN, se a gente utilizar um pilar com alguma dimensão menor que 19 centímetros, a gente tem que majorar essa força, a gente tem que aumentar a força que esse pilar vai estar sofrendo. No caso aqui, a gente está utilizando um pilar de 15 centímetros, então na concepção estrutural, a gente teria que aumentar um pouco, majorar a força que esse pilar vai estar sofrendo. E uma outra regra que essa norma fala é que a área da seção aqui do pilar, ela tem que ser superior a 360 centímetros quadrados, ou seja, quando a gente multiplica aqui um lado por outro, acha a área da seção, isso aqui tem que ser maior do que 360 centímetros. Vamos analisar aqui. A gente tem aqui 15 centímetros vezes 25 é igual a 375 centímetros quadrados, então obedece mais esse critério aí que a norma exige. Então agora, para a gente analisar a área de volume dos pilares, a gente tem que considerar o quê? A gente vai ter aqui, volume vai ser igual a medida A vezes a medida B vezes a altura do pé direito, ou seja, a profundidade, a altura que esse pilar vai ter na nossa residência. Então, fazendo a multiplicação, a gente vai ter o quê? Que o volume de concreto do pilar vai ser igual a 0,15, a gente tem que transformar isso para metro, então vai ter 0,15 vezes 0,25 vezes o 2,70, que é o nosso pé direito que a gente já adotou em alguma das aulas passadas. Então, fazendo essa multiplicação, a gente vai ter aqui um total de 0,1013 metros cúbicos de volume de concreto por cada pilar. Então, a gente achou aqui por um pilar. Alex, como é que eu acho o volume de concreto total?
Então é só você fazer a análise da alocação dos pilares. Eu não vou entrar aqui nessa parte de concepção estrutural, mas digamos que fazendo uma análise aqui estruturalmente falando, a gente tivesse que 10 pilares na nossa residência. Então a gente ia multiplicar 10 vezes esse volume que a gente encontrou aqui por pilar, a gente ia ter aqui aproximadamente 1,1 metros cúbicos de concreto pelos pilares da nossa residência completa. Então a gente acabou de fazer aqui o levantamento referente à parte do concreto. Na próxima aula, a gente vai fazer todos os levantamentos referente à forma. Agora nessa parte, ainda na parte dos pilares, a gente vai fazer os levantamentos de quantitativos das formas. E para a gente fazer o levantamento das formas é simples, mas vai exigir uma atenção sua. Primeiro a gente tem que analisar aqui os lados do pilar. Vamos fazer aqui por partes. Para a gente fazer agora o levantamento da primeira parte, vamos considerar aqui esse lado do pilar, esse lado A. Então, LA vai ser igual a 0,15. Vamos fazer em metros, então já transformando centímetros para metro, 0,15 vezes. A gente tem que multiplicar a forma pela altura, pela profundidade. Imagina que uma chapa de madeira nesse lado do pilar, agora pela profundidade. Então a gente tem que pegar o pé direito da nossa residência, que é 2,70. Como são dois lados, repare, vai ter uma chapa aqui e vai ter uma chapa também do outro lado. A gente multiplica por 2. Então, esse lado da forma, o lado A, ele vai ser igual, fazendo essa multiplicação, a 0,81 metros quadrados de forma. Acabamos de fazer o levantamento dessa parte. Agora vamos para o lado B, de 25 centímetros. Então vai ser LB, vai ser igual a o 0,25. Novamente o pé direito, 2,70. Como são dois lados, vezes 2. Isso vai ser igual a 1,35 metros quadrados de forma. Agora, para a gente achar o total de forma por pilar, a gente tem que somar o lado 1 com o lado 2 e a gente vai ter um total de forma por pilar. Então, total de forma vai ser igual a 0,81 mais 1,35. Isso vai ser igual a 2,16 metros quadrados de forma por pilar. Repare que é simples o raciocínio e para você achar o total de forma que a gente vai ter em toda a residência, a gente tem que novamente multiplicar pela quantidade total de pilares. Fazendo uma análise estrutural, se a gente tivesse aqui 10 pilares, a gente multiplica 10 vezes 2,16, a gente teria 21,60 metros quadrados de forma. Muito simples de fazer o levantamento. E agora abrindo um parênteses relacionado à forma, como a gente viu anteriormente, a parte de concreto, na hora de fazer a concretagem dos pilares, é muito importante você prestar atenção nas boas práticas da construção civil. Muitos profissionais que estão começando a carreira ainda não têm essa experiência, montam a forma completa, 2,70 de altura, e joga o concreto, faz a concretagem lá de cima. E com isso, aumenta a chance de segregação das partículas. O que acontece? Geralmente a brita, ela se separa da pasta de concreto. Isso faz o concreto ficar enfraquecido, dá poros, abre poros no concreto e facilita a entrada de agentes externos, aumentando a corrosão da nossa armadura. Então, uma boa prática da construção civil é você, no meio desse concreto, abrir uma janela, abrir uma abertura para você fazer a concretagem na forma, a concretagem do pilar, através de dois passos. Primeiro você abre uma abertura no meio do pilar, faz a concretagem, fecha essa janela, depois faz a finalização lá da segunda parte, você finaliza aí a concretagem do seu pilar. Essa é uma boa prática que você deve ter atenção quando você estiver no canteiro de obra. Às vezes você está ali acompanhando uma obra, é importante que você saiba esses aspectos. Além de saber elaborar o orçamento, essa parte de campo, essa parte prática, é importante que você também tenha esses conhecimentos. E na próxima parte a gente vai analisar os levantamentos de quantitativo na nossa ferragem. Então vamos lá. Agora nessa etapa a gente vai analisar a parte do aço dos pilares. Essa é uma etapa que muitos profissionais têm dificuldade, às vezes na hora de fazer a leitura do projeto, identificar qual é a quantidade de aço que eu vou considerar aqui nas peças estruturais. Surge um bloqueio, às vezes a pessoa quebra a cabeça e não consegue progredir no orçamento. E é exatamente isso que a gente quer desmistificar e mostrar que é simples você entender o raciocínio para fazer os levantamentos de quantitativos do aço. A gente tem aqui esquematizado o nosso pilar e a gente vai considerar 4 barras de 10 milímetros nesse pilar. Aqui a gente tem que obedecer novamente
as regras que a NBR 6118 de 2014 ela estipula. O que ela fala? Ela fala que para peças estruturais como pilares, a bitola mínima para essa peça estrutural deve ser de 10 milímetros. E exatamente, como a gente está aqui numa residência de pequeno porte, a gente vai utilizar essa bitola que é muito utilizada, muitos profissionais para residências de pequeno porte, 90% das residências é utilizado o aço de 10 milímetros. E aqui a gente vai utilizar a metodologia convencional de construção. Vamos considerar então 4 barras de 10 milímetros para o nosso pilar. Primeiro passo para a gente fazer os levantamentos, a gente tem que considerar o metro linear dessas barras por pilar. É como se a gente pegasse cada barrinha e botasse uma em cima da outra para achar o total de metro linear que a gente vai ter de barra de 10 milímetros por pilar. Então, analisando, a gente tem 4 barras, então a gente vai ter aqui o B, que é o de barras, a gente vai ter 4 barras vezes o pé direito. Qual é a profundidade do nosso pilar? É o pé direito da residência. Então, a gente vai multiplicar o 4 vezes o 2,70, a gente vai chegar no total de 10,8 metros linear de barra de 10 milímetros. A gente acabou de encontrar agora, como se a gente estivesse botando uma barra em cima da outra, a gente ia ter um total de 10 metros. Agora, para a gente achar a quantidade por quilo, porque essa parte de aço a gente compra geralmente por barra ou por quilo, então a gente vai fazer aqui as configurações para você achar o total por quilograma. Então, a quantidade de aço vai ser igual os 10 metros vezes o peso específico do aço. O que significa o peso específico? É o quanto de aço, qual é o quilograma que a gente encontra por metro linear de aço. Então, o peso específico você encontra na tabela do fabricante. Se você jogar na internet peso específico da barra de 4 milímetros, você também vai encontrar. E aqui a gente já tem o valor de 0,63 quilogramas por metro linear. O que significa isso? Que a cada metro dessa barra vai ter 630 gramas ou 0,63 quilogramas. Então, para a gente achar o total de aço agora, a gente tem que multiplicar o comprimento total linear vezes o peso específico para achar somente o quilograma. Então, 10,08 vezes 0,63, a gente vai ter um total de 6,8 quilogramas de aço de 10 milímetros para um pilar. Agora, para você achar e encontrar o valor total de aço que você vai precisar para todos os pilares, é só novamente analisar a concepção estrutural, identificar quantos pilares tem na residência e multiplicar. Se tivesse 10 pilares nessa residência, a gente teria 68 kg de aço que a gente utilizaria nos pilares. Lembrando que uma barra de aço ela tem também 12 metros lineares. Então, uma barra completa, às vezes tem cortes, né, que a gente faz na hora da montagem ali das ferragens. Então, você tem que se atentar a isso. Aqui um outro aspecto importante é referente à parte de ancoragem. Você tem que deixar um transpasse pequeno para fazer a ancoragem juntamente com a viga e depois vai unificar ali juntamente com a laje. Como é uma residência de pequeno porte, a gente não está considerando esse fator que você tem que considerar mais da ancoragem. Então você primeiramente analisa esses valores e na hora de fazer a compra dos materiais, considera uma barra a mais, considera uma pequena porcentagem para você considerar esse pequeno aspecto da ancoragem para fazer ali a ligação entre o pilar e a viga. É claro que para edifício de grande porte você vai ter todos os projetos estruturais, você vai ter exatamente a dimensão de cada ferragem, vai ficar muito mais fácil você fazer o levantamento preciso. Como a gente está aqui numa residência de pequeno porte, a gente tem que fazer essas pequenas aproximações, porque é assim que acontece na prática, na hora de fazer os orçamentos de obras. Então a gente acabou de encontrar a armação de 10 milímetros referente aqui a um pilar. Próxima aula a gente vai ver como você fazer o levantamento de quantitativos dos estribos. Então, vamos lá! Então agora nessa parte a gente vai analisar os quantitativos do estribo. Aqui a gente tem o nosso pilar representado. Eu vou desenhar o nosso estribo aqui. Essa parte. Aqui faz a dobra, que é obrigatória. Faz a dobra superior. Então a gente tem aqui, a gente tem 15 centímetros, que é desse lado. E esse espaçamento aqui, ó, é o cobrimento de concreto que a gente vai considerar no nosso pilar. O cobrimento ele funciona como uma proteção para a armadura. Então é um item obrigatório considerar o cobrimento. Então a gente vai ter aqui que o total de estribo, ou seja, o comprimento do estribo ele vai ser igual a 9, ou seja, 15 menos 3 igual a 9, 9 mais 19 mais 19. Esse 19 é o 25, menos 3 de cada lado. Então a gente vai ter 9 mais 9, 19 mais 19, isso vai ser igual a 56 centímetros
de comprimento linear de estribo. O que significa isso? Se a gente pegar esse estribo e esticar ele em linha reta, a gente vai ter 56 centímetros. Só que aqui faltou a gente considerar o quê? Essas dobras e também a parte de desperdício. Então a gente vai somar aqui mais 14 centímetros para considerar as dobras e desperdício. Então o comprimento por estribo vai ser igual a 70 centímetros. Agora, para a gente encontrar a quantidade total de estribo por pilar, a gente tem que identificar quantos estribos a gente vai ter no pilar. Então aqui a gente vai considerar o estribo espaçado a cada 15 centímetros. A cada 15 centímetros a gente vai colocar um estribo circulando no pilar. Aqui foi desenhado um pilar esquematizado em vista frontal. Então vou considerar aqui o estribo a cada 15 centímetros para facilitar a identificação. Então a cada 15 centímetros tem um estribo. 15 mais 1, 15 mais 1... Ok, representamos aqui o nosso estribo, temos o nosso pé direito que é 2,70. Agora, para a gente achar a quantidade total de estribo, a gente pega o quê? O E de estribo, 2,70 dividido por 15. Ou seja, a cada 15 centímetros tem um estribo. A gente vai ter 2,70 dividido por 15, isso vai ser igual a 18 unidades de estribo por pilar. Então, cada pilarzinho nosso, ele vai ter 18 estribos. Agora, para a gente achar a quantidade total em metro linear por estribo, é só a gente pegar essa quantidade e multiplicar pelo comprimento de cada estribo. Então, a quantidade total em metro linear vai ser 18 vezes 70. Isso vai ser igual a 12,60 metros linear de aço CA60 de 5 milímetros. Então, se você quiser considerar esse total em metros linear, está aqui, ó, a gente acabou de encontrar 12,60 metros linear. Agora, uma coisa muito comum é a gente transformar para quilograma. E como a gente comentou no cálculo anterior das barras, essas bitolas aqui de 10 milímetros, com aço de CA60 de 5 milímetros é o mesmo raciocínio. A gente pega esse total em metro linear e multiplica pelo peso específico do aço de 5 milímetros. O aço de 5 milímetros, você encontra esse peso nas tabelas do fabricante e também na internet. Já deixamos aqui registrado, ó, peso específico do aço de 5 milímetros, 0,16 kg por metro linear. Então, a cada metro do aço de 5 milímetros, a gente vai ter 0,16 kg. Para a gente achar em quilogramas, vou pegar aqui o T, a gente multiplica 12,60 vezes 0,16, isso vai ser igual a 2,016 quilogramas de aço CA60 de 5 milímetros. Então a gente acabou de analisar e fazer os levantamentos de quantitativos relacionados ao aço de 5 milímetros dos nossos pilares. Para você encontrar a quantidade total da nossa residência, novamente, só multiplicar pela quantidade total de pilares que você vai chegar aí na quantidade total de aço CA60 de 5 milímetros. Então assim a gente finaliza essa parte de levantamento de estribos. Te vejo na próxima aula. Então vamos lá, agora nessa etapa a gente vai analisar as vigas. O primeiro passo aqui para analisar as vigas é entender aonde que tem viga na nossa residência. Geralmente as vigas elas se apoiam em cima de toda a alvenaria. A gente pega o perímetro externo, são as vigas de bordas, e também a parte interna, em cima das alvenarias. Então o primeiro passo é identificar o perímetro que a gente já calculou nas aulas anteriores. Então a gente tem aqui que o perímetro é 44,10 metros linear. O próximo passo, o segundo passo, é fazer uma análise dos vãos. Analisar ambiente por ambiente e identificar se tem algum vão que precisa de uma viga a mais, se tem algum vão muito extenso que necessitaria de uma viga intermediária, para não ficar, às vezes, uma viga de borda muito grande devido ao fato de não ter vigas transversais a um vão muito grande. Então vamos analisar agora a nossa planta de estudo de caso e identificar os vãos. Bom, analisando o quarto 1, quarto 2, o banheiro, a gente identifica que tem paredes muito próximas ali e não tem um vão muito grande. Já analisando a cozinha com a sala, a gente percebe que tem um vão inteiro aqui e não tem uma parede intermediária onde poderia passar uma viga. Então, analisando a concepção estrutural, seria interessante a gente introduzir uma viga aqui entre a cozinha e entre a sala para ficar uma concepção estrutural mais harmônica. Então, vamos considerar aqui uma viga passando entre a sala e a cozinha. E para a gente considerar essa nova viga que a gente acabou de inserir no nosso estudo de caso, a gente tem que acrescentar
esse espaço no nosso perímetro. Então, para a gente identificar esse novo espaço, a gente tem essa parede aqui completa, ó, que é de 2,75, só que a gente já considerou no nosso perímetro esses 70 centímetros. Então, a gente deve descontar desse comprimento de 2,75 menos 0,70. Então, a gente deve acrescentar aqui no nosso perímetro a diferença, que é igual a 2,05. Então, o perímetro total, agora, já com essa nova medida, dessa viga que a gente acrescentou, vai ser igual a 46,15 metros. Agora, o terceiro passo, o próximo passo, é a gente identificar quais são as outras medidas que a nossa viga vai ter. Então, a gente considerou aqui algumas medidas, por exemplo, a largura da nossa viga ela vai ter 10 centímetros e já a altura da viga ela vai ter 30 centímetros. Essa é uma concepção estrutural muito utilizada em residências de pequeno porte, então a gente adotou essas medidas, a gente não tem projeto estrutural, mas em 95% das residências de pequeno porte utilizam essas medidas, em alguns casos, não respeitando a norma, utilizam até medidas inferiores. Mas essas medidas vão permitir a gente calcular o volume de concreto da nossa viga. Então o volume vai ser o nosso perímetro total vezes a largura da nossa viga vezes a altura da nossa viga. Então, multiplicando 46,15 vezes 0,10, transformando para metro, vezes 0,30, a gente vai ter um volume total de concreto da nossa viga de 1,38 metros cúbicos. Acabamos de encontrar aqui o total de concreto da nossa viga. Repare que o raciocínio ele se repete. O raciocínio que a gente encontrou nos pilares, a gente acabou de aplicar o mesmo método, o mesmo raciocínio aqui nessa parte da viga. Agora, se a gente quisesse encontrar o total de forma agora para a nossa viga, a gente exatamente aplicar o mesmo raciocínio. A gente tem aqui a altura, que é 0,3, multiplicando pelo perímetro total da nossa viga que a gente tem aqui, vezes 2, que são os dois lados, a gente encontrar a quantidade de formas dessa face aqui. Agora, encontrar a parte de baixo da viga, a gente vai pegar o 0,10 vezes o perímetro, a gente encontrar a parte de baixo da nossa viga relacionado a essa parte de forma. A parte do aço, que a gente também calculou nos pilares, o raciocínio aqui é o mesmo. Tanto para encontrar as bitolas, para você encontrar a quantidade total, tanto dos estribos, o espaçamento dos estribos, multiplicar pelo peso específico, a gente encontrar novamente a quantidade do aço aqui para a nossa viga. Então, repare que o raciocínio, o método de fazer os orçamentos, de fazer os levantamentos de quantitativos, ele se repete. É isso que eu quero te mostrar aqui, que você entenda, para que você já possa iniciar aí os seus orçamentos de obras. Então, vamos fazer um exercício aqui. Se a gente quisesse calcular agora a quantidade de volume da nossa laje, estou aqui com a nossa planta do estudo de caso, analisa aí. Como que a gente faz para encontrar o volume de concreto aqui da nossa laje? O que a gente tem que calcular? Então, a gente pega aqui a área total da nossa residência, na qual vai ser coberta pela laje, e multiplica pela espessura da laje. Fazendo o cálculo da área vezes a espessura, a gente vai ter o volume total de concreto para a nossa laje. Então repare que o raciocínio para a gente encontrar esses levantamentos quantitativos, ele se repete nos mais variados serviços. É claro que aqui eu passei alguns serviços, a gente selecionou alguns serviços mais importantes que realmente as pessoas têm dúvida de como elaborar orçamento de obras. No curso completo, Orçamento de Obras na Prática, a gente aprofunda mais, a gente entra em cada detalhe, em cada aspecto relacionado à parte de levantamento de quantitativos, precificação, quanto cobrar por cada serviço, como analisar as composições e realmente aprofunda mais em outros serviços. Aqui foi apenas uma prévia, lá no curso a gente aborda sobre fundação, toda a parte de pilar, viga, laje, parte hidráulica, parte elétrica, parte de acabamento e também uma aula muito completa sobre BDI, uma aula que muitas pessoas têm dificuldade, um assunto que às vezes os profissionais não têm acesso durante a formação acadêmica. A gente faz lá uma aula muito completa, a pessoa sai preparada, entendendo o que é um BDI. Então aqui eu espero que realmente você tenha tido o melhor aproveitamento dessa parte dos levantamentos quantitativos. A gente vai continuar agora com outros aspectos voltados ainda a essa parte de orçamentação e algumas dicas preciosas para você aplicar aí na sua carreira relacionado à estratégia de negociação, de venda de serviço e também de finalização com a estratégia do pós-serviço. Então, te aguardo na próxima aula. Até lá! Bom, e nessa aula eu vou te mostrar aqui as principais boas práticas relacionadas ao orçamento de obras. Quando a gente está elaborando um orçamento de obras, a gente está ali num serviço que a gente conhece, o que compreende esse serviço, por exemplo, a alvenaria, a gente sabe que tem um tijolo cerâmico, tem a argamassa de assentamento, tem o pedreiro, tem o auxiliar. Mas também vão ter serviços que a gente não sabe o que compreende esse serviço. E quando a gente se depara com essa situação de não saber
o que tem dentro desse serviço, uma saída pode ser utilizar a tabela SINAP. A tabela SINAP ela é um mecanismo do governo que regulamenta os preços e referenciais da construção civil juntamente com a Caixa Econômica e o Inmetro. O que eles fazem? Eles disponibilizam umas planilhas com referenciais de preço e também composições de serviço, explicando exatamente o que compreende cada serviço e os respectivos valores desse serviço. Vamos pegar aqui um exemplo para clarear. Você elabora ali um orçamento de uma alvenaria e você sabe o que tem dentro desse serviço, mas você precisa elaborar agora o levantamento de quantitativos e o valor de custo unitário de uma sapata. E você não sabe, digamos que você não sabe o que compreende uma sapata. Então, você pode baixar a tabela SINAP, ir na Caixa Econômica, baixar a tabela SINAP, no Google você encontra, só digitar lá tabela SINAP que você vai cair no site da Caixa, vai ter ali as instruções para fazer o download das tabelas SINAP e você pode entrar nas composições do serviço. Então, com a tabela aberta, é uma planilha orçamentária, você pesquisa o campo sapata, que você vai cair nas composições da sapata. E diante da composição, você vai ter ali exatamente o que compreende a sapata. Parte da ferragem, a parte do aço, a parte dos profissionais e os insumos e mão de obras que estão envolvidos na elaboração desse orçamento. Então, quando você se deparar com um tipo de serviço que você não sabe o que compreende, quais são os insumos e qual é a mão de obra que está envolvida nesse serviço, não trave, você pode recorrer à tabela SINAP, entrar nas composições e identificar, existe esse material, existe esse tipo de mão de obra para estar fazendo os levantamentos e inserir isso na planilha orçamentária. Então, essa é uma boa prática que salva muitas vezes nós profissionais quando a gente elabora um tipo de orçamento, um tipo de serviço. E muitas vezes não é um serviço usual que a gente vê no dia a dia, pode ser um serviço atípico. Você pode ter certeza que na tabela SINAP você vai encontrar qualquer tipo de serviço que você buscar. Caso você não encontre na tabela SINAP, existem outros referenciais de preço que você pode recorrer, como o IOPS e também a tabela TCPO, mas dê preferência para a SINAP porque tende a ser uma tabela mais complexa. E para a gente finalizar essa parte, existem também alguns erros que os profissionais acabam cometendo nessa parte de analisar as composições. Só que para facilitar o seu aprendizado e identificar quais são esses erros que os profissionais cometem, eu vou te mostrar agora na tela do meu computador como que você deve fazer a análise dessas composições da maneira adequada. Então, vamos lá! Bom, estou aqui na tela do meu computador e eu vou mostrar para você um dos aspectos importantes que você deve se atentar durante a elaboração dos seus orçamentos, que é referente à composição de serviço para quem elabora orçamentos ou utiliza a tabela SINAP. Bom, e para quem não sabe o que é a tabela SINAP, ela é um mecanismo do governo onde ela traz todos os preços, todos os custos de materiais, mão de obras, os insumos da construção civil. Então ela é muito utilizada como um norte, serve muitas vezes como parâmetro para a gente se basear durante a elaboração dos nossos orçamentos, mas dificilmente é praticado o preço SINAP. As empresas acabam adotando um valor menor, pois a tabela considera nos seus cálculos todos os custos envolvidos e que alguns serviços podem não incidir todos esses custos. Bom, o que eu quero destacar aqui para você nesse vídeo é um erro que alguns profissionais cometem e que pode trazer prejuízos caso você não se atentar a isso. Você consegue baixar essa tabela aqui no próprio site da Caixa Econômica e junto com a tabela vem a tabela de composição. E eu vou pegar aqui como exemplo um serviço para te mostrar como que deve ser feito essa análise da composição. Então vou pegar aqui esse primeiro serviço logo de cara, que é a execução de passeio, calçada ou piso de concreto moldado em loco, usinado com acabamento convencional, espessura de 12 centímetros. Então você está precisando elaborar uma calçada, você vem aqui na tabela SINAP, pegar como referência o valor que ela pratica. Então você descobre o item, por exemplo, você quer elaborar uma calçada, você vem em pesquisa aqui calçada e você pega esse item para adotar no seu orçamento, na sua planilha. Então você pega aqui o valor desse item, R$ 69,72 por metro quadrado. Agora o que você tem que fazer para fazer um orçamento preciso? Você tem que ir lá na parte de composição, na outra tabela que você baixa junto com essa tabela aqui de análise. Então vou aqui abrir a planilha que já está aberta aqui e você tem que digitar o código do serviço para você encontrar a composição. E o código do serviço fica aqui na lateral esquerda, que é o 94999. Então você vem aqui na planilha, vai em localizar, aqui em cima, clica, depois você insere o número 94999. Dá um Enter que ele vai procurar aqui na planilha o serviço referido. Pronto, ele já encontrou aqui para a gente, execução de passeio, calçada, ou piso de concreto moldado em loco, que foi o que a gente analisou, mesmo código, pode conferir aqui. E aqui ele te dá o que compreende aquele valor de R$ 69. O que compreende aquele valor para cada metro quadrado. Bom, ele está considerando aqui
a lona plástica, a peça de madeira nativa, a tábua de madeira, a tela de aço para botar ali junto com o concreto, o próprio concreto e a mão de obra, que é o carpinteiro, pedreiro e servente. Qual que é o grande erro que muitos profissionais cometem? É pegar essa composição, achar que ela está completa e inserir o valor indicado pela tabela SINAP, ou muitas vezes fazendo algum desconto, pois ela considera vários custos envolvidos em cima desse serviço. Só que essa composição ela não está completa. Então o primeiro passo para você não errar é você entender todas as etapas que compreendem a execução de uma calçada. Porque ao você entender os serviços que compreende, você consegue analisar essa composição e ver se está faltando algum item. Logo aqui de cara a gente consegue perceber que está faltando o assentamento de ladrilho e o fornecimento do ladrilho, na sequência a pintura desse ladrilho, também a parte do tarucel, que é utilizado para fazer a junta de dilatação da calçada. Então se você considerar apenas esses itens, apenas essa composição, na hora de elaborar uma calçada, ao você inserir esse valor sugerido pela tabela SINAP, você está correndo grande risco de tomar prejuízo aí na hora de você passar essa proposta para o seu cliente. Então muita atenção na hora de elaborar os seus orçamentos. Primeiro passo é identificar o que compreende o serviço para depois analisar a composição e ver se a composição está completa. Então assim a gente finaliza esse vídeo sobre análise de composição. Um grande abraço e até mais! Então agora nessa etapa de boas práticas a gente vai entrar na parte de levantamento de custos. Uma boa prática muito recomendável é você sempre fazer no mínimo 3 orçamentos enquanto você está descobrindo os seus fornecedores. Como assim, Alex, fazer 3 orçamentos? Digamos que você queira fazer o levantamento de alvenaria e você tem que entrar em contato com fornecedores para saber quanto que custa o tijolo e também a argamassa de assentamento. Então muitas pessoas acabam, por falta de tempo ou por falta de agilidade, fazendo o levantamento apenas com um fornecedor que às vezes foi indicado para essa pessoa. Só que essa pessoa, se ela continuasse pesquisando, ela poderia encontrar valores muito abaixo e conseguir aí otimizar o seu orçamento, conseguir otimizar aí também a sua margem de lucro. Então é recomendável que você ainda está descobrindo seus fornecedores, não sabe quem cobra o menor valor para determinado tipo de insumo ou de mão de obra, que você faça pelo menos 3 orçamentos para você descobrir o menor valor e também começar a pesquisar quais são os melhores fornecedores aí para aquela região na qual você está comprando e está fazendo o orçamento dos materiais e também da mão de obra. Esse aspecto de fazer sempre 3 orçamentos, isso permite principalmente você maximizar o seu orçamento. O que a gente quer com isso é conseguir deixar um orçamento de uma maneira que o cliente ele deve estar orçando com outros profissionais e quando você consegue otimizar o seu orçamento, você consegue manter sua margem de lucro ou aumentar sua margem de lucro sem ter que onerar muito o orçamento para o cliente. E com isso pode facilitar você fechar esse orçamento. Então, adquira essa prática de sempre orçar no mínimo 3 vezes, 3 orçamentos. E à medida que você vai descobrindo, com o passar do tempo, você vai ganhando experiência, vai descobrindo quais são os melhores fornecedores, você pode minimizar isso aqui, às vezes 1 ou 2 cotações você já vai encontrar o melhor preço. Mas no início, você está começando nesse mundo dos orçamentos, faça no mínimo 3 orçamentos. E a mesma coisa é para a mão de obra. Você vai executar ali às vezes um orçamento da mão de obra. Existem diversos profissionais no mercado, principalmente se você vai entrar na opção de empreitada, onde você contrata o profissional para executar um determinado serviço por um tempo já estipulado. Então, faça o orçamento com mais profissionais. Às vezes você vai precisar de um pedreiro e de um auxiliar. Entre em contato com mais de um pedreiro, faça pelo menos 3 orçamentos também com a mão de obra. Ah, Alex, eu não conheço mais de um pedreiro. Peça principalmente aos colegas de profissões que te indiquem profissionais e também crie um banco de dados com os profissionais. Então, sempre que você tiver que orçar a mão de obra, vá no seu banco ali de dados da mão de obra, pesquise ali 3 profissionais que você pode estar fazendo essa cotação e faça também a cotação da mão de obra. Com isso, como a gente falou, você vai maximizar o seu orçamento e vai chegar perto do seu objetivo, que é aumentar a sua chance de depois fechar esse orçamento com o cliente. Então, essa foi a boa prática de você fazer 3 orçamentos. Então agora nessa aula sobre boas práticas a gente vai entrar no item de base própria. Alex, o que significa isso, base própria? Como eu falei na aula anterior, a gente elaborar e fazer a pesquisa com 3 fornecedores diferentes, sempre que a gente for fazendo esse mapeamento dos valores que a gente vai encontrando, é importante que a gente faça o registro de maneira organizada para quê? Para a gente exatamente começar a montar
a nossa base própria. Quando você vai ganhando experiência, você vai elaborando diversos orçamentos, os próximos orçamentos, eles sempre vão ficando mais fáceis, porque você já tem a sua base própria, você já tem ali precificado quanto custa um determinado material, você já tem ali mapeado qual é o melhor fornecedor para a ferragem, qual é o melhor fornecedor para o cimento, qual que é o melhor fornecedor para os tijolos. Então você elabora os orçamentos cada vez mais rápido quando você tem a sua base própria de maneira organizada. Fez a precificação ali de alguns materiais, mapeou ali também a mão de obra, deixe o mais organizado possível, crie pastas no seu computador, registre isso tudo em planilhas para você utilizar isso nos seus próximos orçamentos. Você vai ver que a velocidade na qual você vai elaborar seus orçamentos, cada orçamento que você vai elaborando, você vai ganhando habilidade de elaborar orçamentos rápidos e ainda consegue manter a qualidade dos seus orçamentos. E aqui vai uma observação importante, por quê? Porque esses valores que você inseriu na sua base própria, em alguns momentos eles vão passar por atualização. Então ele fez um novo orçamento, você fez um novo levantamento, analise na sua base própria se você precisa fazer uma atualização. Às vezes você comprou um tijolo, você registrou ali na sua base própria, é importante que você coloque a data na qual você registrou um determinado valor, para que você possa analisar se esse valor pode ter sofrido alguma atualização. Então sempre que possível, faça uma atualização da sua base própria, que você vai ver que você vai ganhar velocidade para elaborar os seus orçamentos. E também outro aspecto importante para facilitar e você ganhar tempo e velocidade para elaborar os orçamentos é utilizar o CUB. Se você vai elaborar, por exemplo, um orçamento de uma residência, você pode utilizar o CUB para ter uma noção de referencial de preço. O CUB, ele precifica de acordo com o padrão da casa. Então tem casa ali de baixo padrão, casa de médio padrão, casa de alto padrão. Então você classifica, bom, vou fazer ali um orçamento de uma casa de padrão médio. Então o CUB ele vai te mostrar, ele vai te apresentar de acordo com a classificação da casa, o custo por metro quadrado que aquela residência ela pode custar para você. Então se você vai elaborar um orçamento de uma casa de 100 metros quadrados, é só você multiplicar pelo referencial que o CUB te apresentou, que você vai ter ali aproximadamente o valor estimado de quanto que vai ficar o seu orçamento de obras. O CUB, se você não conhece essa sigla, é Custo Unitário Básico. Eu vou deixar aqui na tela passando o site, como você pode acessar e encontrar essas informações. É importante que mesmo que você não esteja precisando utilizar o CUB, entra no site, se ambienta, analise quais são as informações que você pode encontrar lá, porque isso também pode facilitar você elaborar os seus orçamentos de obras. Então, essa parte de boas práticas que a gente acabou de passar aqui para você, é para você ganhar agilidade. São aspectos que muitas vezes isso não é passado durante o período acadêmico. Só quem está elaborando orçamentos, está ali diariamente no campo de batalha, adquire esses conhecimentos e aplica isso nos seus orçamentos. É isso que eu quero proporcionar para você. Que você ganhe tempo e principalmente não gaste dinheiro à toa aí tendo que quebrar a cara e aprender sozinho. Espero que essas informações tenham te ajudado minimamente. E agora, vamos para a próxima aula. Bom, e nessa aula nós vamos falar sobre as principais diferenças entre os tipos de orçamento de obras. A gente tem o orçamento somente da mão de obra, ou seja, o cliente solicita os nossos serviços somente para execução, e também tem o orçamento compreendendo a mão de obra para execução e mais a compra dos materiais. Vamos bater um papo aqui e analisar quais são as principais diferenças entre esses dois tipos de orçamento. Vamos começar aqui pelo orçamento somente da mão de obra. Como que funciona para você analisar? A melhor maneira para você entender como que funciona para você escolher as opções de mão de obra que você pode escolher para a execução do seu serviço, para a elaboração também do seu orçamento de obras, é analisar por tempo de execução. Digamos aqui que você tem um serviço para elaborar que vai durar 2 semanas. Bom, 2 semanas, qual é o tipo de mão de obra que eu vou escolher? Aqui a gente tem a mão de obra carteira assinada, a gente tem a mão de obra na empreitada e a mão de obra na diária. Bom, serviço de 2 semanas. Na carteira assinada, às vezes você tem um serviço que vai ter uma duração curta, que não viabiliza você assinar a carteira. Um serviço de 2 semanas, se você não tem a iminência de um serviço para começar após você acabar esse serviço, essa opção aqui de carteira assinada, ela é praticamente descartada, ficando apenas com a parte de empreitada e diária. Vamos analisar aqui agora. Na empreitada, você contrata os profissionais, ou contrata até uma empresa de prestação de serviço, às vezes um mestre de obra que tem uma pequena empresa, ele presta serviço na empreitada, você consegue contratar essa empresa por tempo de execução. Então você chega para essa empresa, mostra para ela o que você tem que fazer, para essa empresa, né, ou para um profissional também que oferece o serviço na empreitada, mostra o serviço e ele vai analisar ali o possível tempo de execução
para executar esse determinado serviço e vai te passar o orçamento dele. É uma opção muito válida para essa opção de serviço de média, curta, até longa duração, às vezes se enquadra na empreitada. Já na diária, aqui tem que ficar ligado porque essa é uma opção que muitos profissionais, um serviço maior, eles acabam não dando o máximo de si para durar mais diárias, porque eles recebem por dia trabalhado. Então, quanto mais dias eles trabalharem, mais eles vão receber. Então, uma opção que a gente utiliza para serviço de curtíssima duração e também para serviço onde tem muita coisa aleatória. Às vezes tem que trocar uma lâmpada, às vezes tem que trocar o disjuntor, tem que tapar um buraco no teto. Então, junta muitos serviços pequeno porte, vários serviços picados. Então, às vezes você contrata na diária e pede para esse profissional catar todos esses serviços. Então, um serviço de 2 semanas, essa opção de diária também a gente descarta. Então, a opção melhor que se enquadra nesse aspecto é na empreitada, onde vai suprir a sua necessidade, você já contrata por um tempo especificado e não vai ter dor de cabeça. Alex, e quando que eu vou contratar então com as outras opções? A carteira assinada, a gente tem que ter muita atenção relacionada ao vínculo trabalhista. Ali, quando o profissional já trabalha para você alguns dias, isso já considera o vínculo. Só que na prática, não é assim que funciona. A gente usa o bom senso e a inteligência para escolher o melhor tipo de mão de obra. Carteira assinada, você tem um serviço que vai durar, por exemplo, mais de 2 meses e tem a iminência de sempre entrar outro serviço, então é muito interessante você analisar a contratação dos seus profissionais em carteira assinada. É uma mão de obra que quando você consegue aquele serviço sempre com recorrência, sempre novos serviços, essa mão de obra ela tem um custo menor para você comparado com essas outras 2 categorias. Então você tem a iminência de sempre ter novos serviços e serviços de longa duração, acima de 2 meses, essa opção aqui é a mais indicada para você. Serviço de curta duração, curtíssima, como a gente já viu, na diária, mas vamos pegar aqui um exemplo bem crítico. O serviço vai ter exatamente 2 meses de execução. E aí, Alex, contrato na empreitada ou carteira assinada? Aqui, novamente, você tem que analisar. Após esses 2 meses, a chance de eu ter um novo serviço ela é grande? Se a chance for grande, você contrata na carteira assinada. Se não, você já contrata na empreitada, que assim você não vai ter dor de cabeça de quando acabar os 2 meses você não ter um novo serviço, você tem que demitir o seu profissional ou deixar esse profissional parado. Então é assim que a gente analisa qual tipo de categoria, como contratar e principalmente fazer esse levantamento para botar nos nossos orçamentos relacionado à mão de obra. E quando a gente se depara com a situação da mão de obra mais o material, é uma situação que ocorre com menor frequência, mas quando o cliente solicita essa opção para você, aqui eu já te adianto, é uma opção que dá muito trabalho, é muito trabalhosa essa parte aqui de fazer os levantamentos de todos os materiais, os mínimos detalhes, você tem que fazer os levantamentos, fazer a cotação, pesquisar com diversos fornecedores, então é um tipo de orçamento que vai te tomar muito mais tempo. Para analisar essa parte aqui da mão de obra, o raciocínio que eu mencionei anteriormente, ele se aplica aqui também. A gente já analisou qual é a melhor maneira de você escolher a mão de obra. Já a parte dos materiais, você tem que fazer ali a cotação de material por material. E aqui você pode se deparar com alguns serviços que ainda você não conhece, não sabe qual é o material que compreende um determinado serviço. Um exemplo, você tem que fazer ali um orçamento de um quadro elétrico completo. Bom, o que compreende um quadro elétrico? Aqui, como a gente comentou em aulas anteriores também, você pode utilizar as composições do serviço para saber quais são os materiais que compreendem aquele determinado serviço. Então, utilizar as composições nessa etapa de fazer os levantamentos dos materiais vai te ajudar muito. Então, é assim que a gente elabora os orçamentos, contendo somente a mão de obra ou mão de obra e material. Aqui você tem que ter uma atenção especial, principalmente para você não deixar de orçar nenhum material. Porque muitas vezes quando você esquece de orçar, isso pode acarretar prejuízo aí para a sua empresa. Mas na maioria dos casos, o orçamento que mais aparece é esse aqui, somente da mão de obra, somente da execução. Então essas foram as principais diferenças desses 2 tipos de orçamento. Agora, vamos para a próxima aula. Chegamos agora na parte de finalização do nosso orçamento de obras. Aqui nessa etapa de finalização, existe um aspecto muito importante que é a parte do contrato. Você elaborou sua planilha orçamentária, chegou na parte de finalização, é muito importante que você redija um contrato para validar todos os aspectos que você considerou no seu orçamento de obras. Então, em alguma cláusula aqui do contrato, você tem que botar o seu orçamento de obras. Por quê? Em algumas situações, alguns clientes solicitam aspectos e serviços que não estavam previstos no orçamento. E com o contrato e com o orçamento dentro do contrato, a gente se resguarda
para caso haja alguma situação dessa, a gente possa comprovar o que a gente combinou previamente com esse cliente. E para facilitar aí o seu serviço, para facilitar que você tenha esses documentos em mãos, a gente vai disponibilizar um modelo de contrato completo de prestação de serviço para você fazer um download. Então, clica no botão aqui embaixo, em algum link aqui, você vai ter acesso ao modelo de contrato de prestação de serviço. Com isso, você se resguarda e consegue executar aí o seu serviço de maneira mais tranquila. E um outro aspecto relacionado à finalização é a parte do envio da proposta. Quando a gente elabora uma planilha orçamentária, a gente faz todos os levantamentos, todos os cálculos e finaliza o nosso orçamento de obras, o nosso objetivo, o grande objetivo disso tudo é que a gente consiga fechar essa proposta com o cliente. O objetivo, o resultado final que a gente espera alcançar é o fechamento da proposta. E para isso, você não deve enviar a proposta por enviar. Você deve utilizar estratégias de envio de proposta. O que a gente tem que buscar aqui no envio dessa proposta é buscar algum diferencial perante os concorrentes. A maioria dos profissionais hoje no mercado envia proposta só por enviar, envia de qualquer maneira, não dão um devido valor que essa etapa merece. Mas Alex, quais são essas estratégias? O que envolve enviar o orçamento utilizando estratégias? Bom, aqui existem algumas etapas. A gente aqui na empresa utiliza a estratégia de 3 passos. A gente envia primeiro materiais que vão ajudar o nosso potencial cliente, depois envia o orçamento e por último, terceiro passo, envia as garantias e materiais que vão aumentar a nossa autoridade. Então, utilizando o método de 3 passos, a gente consegue maximizar muito o fechamento das nossas propostas. Então, um exemplo de materiais que você pode enviar além do orçamento para os clientes. Durante a visita técnica, você conversando com ele, você percebe, você pode até perguntar para ele os principais desafios que ele já teve com outros construtores, com outros engenheiros, com outros profissionais em relação à execução de serviços, de obras ou projetos, e ele vai te falar ali a principal dor, a principal dúvida que ele tem em relação a serviços de obras. Você pode chegar à conclusão que um determinado cliente já teve um problema com atraso de obras. Várias obras que ele fez, sempre os profissionais atrasam o serviço. Então, para você solucionar essa dor, essa necessidade que ele tem por prazo, junto com o orçamento, você pode mandar previamente um cronograma mostrando ali as etapas, o dia que vai começar determinado serviço e o dia que vai terminar a execução do serviço. Um cronograma simples, nada muito trabalhoso, mas que você vai atender essa principal necessidade que um cliente tem. Um outro aspecto de materiais que você pode enviar, além do orçamento, é enviar para ele a lista de materiais de construção próxima à residência dele. O cliente chegou para você e vai contratar somente a sua mão de obra e o material vai ficar por responsabilidade dele, você pode mandar para ele as listas de materiais de construção próximo ao bairro, que vai facilitar ele fazer a cotação dos materiais. Então você percebe que esses aspectos que vão ajudar o seu cliente em outros aspectos, isso vai deixar ele mais propício a ficar grato e vai, pela reciprocidade, tender a fechar essa proposta com você. E essas são apenas algumas estratégias que eu passei para você. No curso fechado Orçamento de Obras, a gente aprofunda muito mais essa parte aqui de envio de orçamentos, estratégias para fechar mais propostas. Então, o pessoal que está fazendo parte do curso fechado, a gente realmente entrega todos os materiais e tudo que a gente aplica aqui na Avance Engenharia. Então, essa parte de envio da proposta é uma etapa crucial que você deve dar a devida atenção para você finalmente chegar no objetivo que a gente tanto quer, que é fechar a proposta com os clientes. Então, essa foi a parte de finalização do orçamento de obras. Baixe o modelo de contrato que a gente disponibilizou para você e principalmente pense nas estratégias que você já pode aplicar aí para maximizar e aumentar o índice do fechamento das suas propostas. Até a próxima aula! Então agora chegamos nas estratégias de pós-serviço. Essa é uma das etapas que eu considero a etapa mais importante de tudo que a gente está vendo até aqui. A gente viu a preparação para a elaboração do orçamento de obras, a gente viu as etapas de finalização e agora o pós-serviço, que significa o quê? Você conseguiu fechar aquela proposta, conseguiu seus clientes e a partir desse cliente a gente tem que ter um fluxo constante de novos clientes a partir do cliente que a gente já conseguiu. Então é isso que vai fazer a gente ter mais resultados, é isso que vai fazer a gente ter um crescimento na nossa carreira. Aplicando as estratégias de pós-serviço, a gente vai maximizar a entrada de novos clientes e com isso a gente vai elaborar novos orçamentos e vai manter esse ciclo girando. E aqui algumas estratégias que eu vou passar para você já aplicar aí imediatamente e conseguir melhorar os seus resultados. A estratégia do pós-serviço nada mais é do que você continuar dando uma atenção especial para o seu cliente
mesmo já tendo finalizado o serviço que você prestou para ele. Primeira etapa aqui da execução da estratégia do pós-serviço é a garantia. É muito importante que você sempre dê a garantia do seu serviço para os seus clientes. Em algum momento ali da negociação, mostre para ele que você tem uma garantia, que todos os serviços que você oferece vai ter uma garantia caso venha dar algum problema após ali você ter finalizado a execução. Vamos pegar aqui um exemplo da garantia para clarear. Digamos que você fez alguns reparos hidráulicos na casa de um determinado cliente. Você finalizou e um mês depois apresentou um novo vazamento, ali exatamente na peça hidráulica que você mexeu. Então, como você dá a garantia do seu serviço, é importante que você mande um profissional lá habilitado para resolver o quanto antes esse problema para deixar esse cliente satisfeito. E a garantia é importante que você fale que você vai dar em até 48 horas essa assistência e faça o máximo esforço possível para mandar em até 24 horas. Então, o cliente está ali esperando que até 48 horas você vai resolver e você surpreende ele mandando um profissional habilitado para resolver o quanto antes. Então, a garantia do seu serviço vai deixar o seu cliente mais satisfeito e ele vai tender a indicar você para outras pessoas. Às vezes, numa conversa informal, pessoas vão chegar para ele, perguntar se ele conhece algum profissional que executa obra, executa projeto, e adivinhe de quem que ele vai lembrar. Exatamente de você. Porque ele sabe que você já oferece um excelente serviço. E quando dá algum problema, você resolve o quanto antes. Então isso vai maximizar aí um fluxo constante de novos clientes. Um outro aspecto aqui do pós-serviço é o contato periódico. Contato periódico é quando você finaliza o serviço e um mês após a finalização, você liga para esse cliente e pergunta: bom, fulano, faz um mês que a gente finalizou o serviço para você, estou ligando para saber se continua tudo em ordem, se está tudo ok. Ele vai receber essa ligação e vai se sentir amparado. Ele vai sentir que você está dando uma atenção especial para ele e está preocupado em saber se o serviço continua exatamente do jeito que você deixou. Liga um mês, liga depois de 6 meses, faz esse contato periódico para o cliente sempre se sentir atendido, sempre se sentir ali amparado. Com isso, você vai dar um conforto para ele, uma segurança de te indicar para novas pessoas, porque ele sabe que quando precisar, você vai estar ali para solucionar as necessidades dele. Então essa estratégia de pós-serviço é uma estratégia poderosíssima, ela traz muito retorno financeiro para os profissionais que aplicam e infelizmente são poucos profissionais que aplicam essa estratégia. Quando acaba ali de atender um cliente, o que as pessoas fazem? Esquece esse cliente e parte para o próximo, sempre pensando no próximo, no próximo, no próximo. E um cliente que já fechou com você, ele equivale 10 vezes mais um cliente anônimo que não te conhece, porque previamente essa pessoa ela já depositou a confiança em você. Então aplica essas estratégias de pós-serviço que você já vai ver imediatamente os seus resultados melhorarem. Agora, a próxima etapa, se você ainda não baixou o guia completo dessa aula, o guia completo de tudo que a gente explicou para você, aqui embaixo vai ter um link para você fazer o download, então não deixe de baixar, ali vai ter outras informações complementares que vai ajudar você a ter o melhor aproveitamento de todo o conteúdo que a gente passou aqui nesse aulão de orçamento de obras, tudo que a gente passou aqui para você. Então não deixe de fazer o download do guia completo desse material que a gente disponibilizou aqui para você. Eu quero agradecer a você que está aqui comigo até agora, por ter participado desse aulão, por estar comigo até o final desse treinamento. A gente monitora, né, as pessoas que acompanham os nossos vídeos e realmente são poucas pessoas que chegam até o final. E o fato de você estar aqui com a gente até o final mostra o quanto que você está comprometido aí com a sua carreira. Então, te agradeço por estar com a gente até aqui e também te parabenizo pelo seu comprometimento. Então, um grande abraço e a gente se vê por aí nos próximos conteúdos. Até mais!